Alô, eu sou o doutor Antônio Martins Farias, estou aqui mais uma vez, primeiro para agradecer a Deus, a você, meu amigo, minha amiga, que tem ouvido meus vídeos, tem dado seu like, seu dislike, peço que repita. Preste atenção que aqui embaixo eu deixo um endereço de um blog, importante demais que você se visite o meu blog, lá vocês vão encontrar de segunda a sexta sempre um artigo novo falando sobre direito, sobre política, e vocês, em 3 minutos, vocês fazem uma excelente leitura. E é muito importante, né, para divulgar o meu blog também e a gente poder manter nosso contato, né, semanal, e 3 vezes por semana, às vezes 4, que está já virando para mim já é uma rotina, né? Tem a responsabilidade de gravar e tem que preocupar com muito estudo, né, com muita pesquisa. Eu fico muito ansioso porque eu preciso ter muita atenção, né, para não falar coisas erradas, né, e passar para vocês a informação correta. Então é muito importante. Hoje eu vou dar continuidade àquela nossa série, né? Leitura da Constituição. Eu compreendo que não está dando ibope, muito pouca gente, né, tem dado importância, e eu tenho feito vídeos curtos exatamente para ver se anima as pessoas. Vai levar mais tempo, obviamente, mas eu estou vendo que as pessoas não estão se interessando muito por este assunto. Mas eu vou insistirei, porque eu acho que é muito importante a gente ter uma ideia da Constituição para a gente não cometer erros, né? Hoje eu falaria um vídeo sobre um erro que um rapaz, um jovem, cometeu ontem, e eu vi, né, uma pessoa em 5 segundos ser morto, né, assassinado pela mídia, então ele teve que fechar a empresa. Por quê? Porque faltou a ele conhecimento. Se ele tivesse conhecimento, ele não tinha feito uma defesa tão louca como ele fez. Mas isso é para outra história. Hoje eu vou dar continuidade aqui, eu vou ler aqui o inciso da Constituição. Nós hoje vamos falar do habeas corpus, né? O habeas corpus, ele é muito importante, mas eu vou ler o inciso aqui, o inciso 42, né? 43 do artigo 5º da Constituição Federal de 1988. Então, o que diz aqui? Conceder-se-á, né, habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Bom, gente, isso aí é a proteção do direito de ir, vir e permanecer. Ir, vir e ficar. Você pode ficar num lugar, ninguém pode te tirar, né? Você pode ir a qualquer lugar em tempo de paz, ninguém pode te proibir, né? E você pode vir a qualquer momento, também não há obstáculo. O Estado não pode obstacularizar o trânsito das pessoas, né? A liberdade das pessoas de se locomover. O habeas corpus, eu gosto muito dessa definição do professor José Afonso da Silva, que para mim é um dos melhores professores e autores, né, de livros sobre direito constitucional. José Afonso da Silva. Ele já está com boa idade bem avançada, foi constituinte em 1986, conhece, portanto, como ninguém a Constituição. Então, o livro dele, ele fala de Constituição, é muito importante a gente ter esse conhecimento, né? Uma homenagem até, aproveito em poucas palavras, homenagear esse grande professor José Afonso da Silva. Ele diz assim, que o habeas corpus é uma ação constitucional penal. Por quê? Porque penal, porque ela está geralmente envolvida com a parte penal. É o Estado, né, que tenta, ela visa, né, proteger o direito de liberdade do indivíduo quando este sofrer ou se achar ameaçado, né, e sofrer violência ou coação na sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Às vezes um delegado manda te prender de forma arbitrária, né? O juiz manda lhe prender de forma arbitrária, porque na emoção, né? Chega lá um delegado, ele acha que tem indício de crime suficiente, então manda prender aquela pessoa, ou proíbe aquela pessoa de sair da cidade, ou proíbe aquela pessoa de sair do país.
Isso é um absurdo. E você vê que não tem razão, não cabe a prisão daquela pessoa e você ingressa com habeas corpus e tira a pessoa da cadeia, né? Ou autoriza que ela permaneça num determinado local, num determinado país e assim sucessivamente, né? Ele pode ser repressivo nesse mandado de segurança, o habeas corpus, ele tem duas modalidades. É o mandado de segurança repressivo, né, quando a gente já sofreu, ou seja, a pessoa já está preso, já está proibido de permanecer, já está proibido de vir, né, e aí você entra com habeas corpus, mas também tem o preventivo. O habeas corpus preventivo. Você está prevendo que um juiz, um delegado ou qualquer outra autoridade vai mandar te prender, vai proibir você de se locomover. Aí você já pede também ao juiz, né, que conceda um habeas corpus, o juiz te concede e fica proibido da tua prisão ou da tua liberdade, da falta de liberdade de você se locomover de um estado para outro, de uma cidade para outra e assim sucessivamente, né? É, esse, 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 esse remédio, vamos dizer assim, constitucional, essa ação, né, que proíbe que o Estado use da violência, né, de te prender, de proibir, de, de você permanecer num lugar, ou mandar que você saia de um lugar para outro, ele tem uma longa história, né? A gente precisa de, apesar de eu estar lendo a Constituição de 1988, a gente precisa de buscar na sua essência, na sua história, a importância disso, né? Isso aconteceu mais ou menos em 1215, na Inglaterra. Tinha um rei que era muito gastador, chamado João Sem Terra, e ele gastava muito. E os senhorios, o povo, né, da Inglaterra não aguentava a despesa. Ele toda hora pedia dinheiro, cada vez mais ele exigia que pagasse a conta, que pagasse a conta. Aí se reuniram com ele e disse, olha, ou você para de gastar ou a gente vai lhe depor aqui, você vai perder o cargo. Aí ele aceitou uma série de restrições, né, que ele foi obrigado a cumprir. Por exemplo, ficou proibido de vender propriedade alheia, ficou proibido de prender as pessoas, ele ficou proibido de gastar mais que certa quantia. Então limitaram o rei. Isso nasce nessa época, em 1215, chamada Carta Magna. Nasce então o primeiro esboço de um orçamento público, né, porque o rei tinha que gastar determinado valor por ano, prestar conta do que gastou, né? E a partir também saiu daí o princípio do júri, onde as pessoas tinham que ser julgadas pelos seus pares, né? Ou seja, o povo da Inglaterra precisava de ser julgado pelo povo da Inglaterra, não por juízes nomeados, juízes apadrinhados ou pelo próprio rei, que se achava no direito de julgar. Então criaram nessa Constituição, né, da inglesa, que é o primeiro, podemos afirmar que é a primeira Constituição escrita no mundo, né? Apesar do direito inglês ser um direito não escrito, é um direito costumeiro. Essa carta ela é um documento histórico, né? Muito importante para todos nós, porque foi lá onde nasceram os primeiros direitos, né, individuais do homem. O habeas corpus, então, é um desses, né? O direito de você não só ser preso quando realmente você, por razões que levam, que confiram que você cometeu um crime, né, que você pode ser preso, né? Do contrário, ele é um documento tão importante, é uma ação tão importante, desculpa, não é um documento, é uma ação tão importante que qualquer pessoa não precisa de ser um advogado, pode requerer ao juiz um habeas corpus, né? Um pedaço de papel, né? Se eu chegar lá, escrever a um juiz em Taquaritinga, excelentíssimo senhor juiz, eu estou sendo ameaçado de permanecer em Serra dos Bois por ordem do delegado ou por ordem, sei lá, de quem quer que for, o juiz é obrigado a autorizar a minha permanência ou cancelar aquela proibição. Porque é uma coisa tão importante que qualquer pessoa, né, qualquer pessoa, você que está me ouvindo aí, você tem um poder absoluto, que é pedir um habeas corpus. Você pode pedir para você e pode pedir para um amigo seu, para um familiar seu. Não precisa de necessariamente, é tão importante esse instrumento, por isso que eu insisto nessa leitura da Constituição, porque a gente faz
uma avaliação, né? Porque às vezes você pega o artigo 5º lá, vê e você não entende muito o que se trata. Mas você precisa compreender a história, a contextualização para que você fique, né, consciente, sabendo da importância da que é uma ação de habeas corpus. É de extrema importância. É muito comum, por exemplo, um exemplo que quando você vai um juiz, um desembargador, uma autoridade a um presídio, os presos jogam papéis, né? E aquele papel pedindo, estou preso ilicitamente, estou preso ilegal, eu não fui ouvido por uma autoridade competente. Aquele documento, aquele papel, aquela tirinha de papel é um documento que o Supremo Tribunal Federal tem que julgar e tem que tirar aquele preso daquela cadeia. Porque é importante demais. O habeas corpus é um documento muito importante. No Brasil não se dá muito valor a isso, mas é importante demais a gente tomar conhecimento sobre isso. Então, o preso, que tem muitos, no Brasil nós temos mais de 800 mil pessoas presas, das quais uns 350, 370, eu estou desatualizado, estão presos ilegalmente, estão presos sem ser ouvidos por um juiz, estão presos por falta de julgamento e a gente não faz nada. A gente acha que está preso porque tem que estar preso. Não, gente, a pessoa só pode ser presa se ela cometeu um crime. Você só pode ser proibido de não ir, de não permanecer no local, de não ir a um local, se você realmente é uma pessoa que ameaça, que causa perigo a outro. E se você não tem, você não ameaça ninguém, você não causa perigo a ninguém, por que o Estado vem e te proíbe de você se locomover ou te manda prender de uma forma arbitrária, uma forma sem estudo, sem um preparo, né, vamos dizer assim, um conhecimento total do processo. Então é importante demais essa leitura, né, da nossa Constituição e esse aspecto histórico, né, da importância desse documento. Você vê, ele é um documento que vem desde 1215, lá na Inglaterra, está presente em todas as nossas constituições, né, e está de forma, isso é um direito fundamental, um direito que todo brasileiro tem. Se sentiu ameaçado de ir, de permanecer, sofre a prisão arbitrária da autoridade, seja ela qual for, corra, peça um habeas corpus, ok? Você pode, como falei, ela é importante, é tão importante que não precisa de advogado para ingressar com essa ação na justiça. Qualquer pessoa pode ser autor de uma ação de habeas corpus. Vejam o quanto é importante isso. É uma coisa estranha. Eu sei que nós brasileiros, não damos muito valor a esses detalhes, a esses aspectos históricos, mas isso são muito importantes. Isso é uma coisa que o juiz aprende. O juiz ele pode ser arrogante, pode ser autoritário, mas ele sabe da importância de um habeas corpus. Então, quando ele pega um habeas corpus, ele passa na frente de tudo, porque ele sabe da importância daquilo e vai julgar, vai se interessar por aquela ação, tendo em vista que ele aprendeu, como eu estou passando para vocês, essa verdade, essa história, essa importância do que é você conhecer os seus direitos. Ok, gente? Olha, muito obrigado mais uma vez. Espero que vocês não se esqueçam de dar o seu like, seu dislike, faça seus comentários, passe para uma amiga minha, para uma amiga, para um amigo. E outra coisa também, aqui embaixo eu deixo meus contatos. Tem um blog, visite o meu blog, tem artigos de segunda a sexta sobre política, sobre direito, enfim. Em 3 ou 4 minutos você fica informado, você adquire mais conhecimento. Porque essa leitura que eu falei no início que não está despertando muito interesse, não me preocupo. Eu gostaria que todos os meus 83 inscritos assistissem, vissem os meus vídeos. Mas eu quero que eles aprendam, porque quem está aprendendo também sou eu. Porque vocês não imaginam a quantidade de pesquisa, de leitura que eu faço para falar sobre a questão de habeas corpus. Como vou fazer pesquisa o próximo vídeo vou falar sobre mandado de segurança e assim sucessivamente. Então é importante demais que você assista para que você aprenda, para você não cometer erros, para você não ficar
com medo, ficando inseguro, porque às vezes as pessoas têm medo do juiz, do judiciário, e o judiciário não é esse bicho. O judiciário, pelo contrário, é a nossa proteção, é o nosso amparo, né? É o judiciário que diz não à arrogância dos chefes de poderes, dos delegados, dos policiais, do presidente da República, dos governadores e assim sucessivamente. O judiciário diz o direito, o judiciário diz quem tem direito e a ele aplica-se. Ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.